A minha vida, na verdade, foi me preparando para o lugar que eu tô hoje. Só que eu não enxergava isso. Eu só fui enxergar porque eu fui conhecer a minha vida. Então, o autoconhecimento, para mim, é a chave mais preciosa que existe, porque para mim foi assim que a minha vida encaixou. Falei, cara, agora faz sentido a minha vida. Estamos começando mais um Descoisando Cast. Meu nome é Bruno Prado. Eu sou a Erika Yumi. E hoje nós temos a oportunidade, o privilégio, o prazer de receber um grande amigo aqui nesse episódio de hoje. Nós temos a oportunidade de receber um cara que foi jogador de vôlei da seleção brasileira. Um cara que tem como histórico profissional ator. Hoje ele é hipnoterapeuta, pai do Arthur, esposo da Mari. E eu tenho certeza que ele vai agregar bastante para esse nosso episódio. Então, para você que está chegando aqui agora, aproveita a oportunidade. Você que nos vê no YouTube, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Porque semanalmente nós teremos alguém diferenciado aqui que de alguma forma vai agregar para a sua vida algum conhecimento que te fará uma pessoa melhor. Então, para você que nos acompanha nas outras plataformas de streaming, continue firme e forte. Semanalmente nos encontramos aqui. Recebo hoje com muito carinho meu grande amigo Igor Herkovic. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E eu gosto muito de vocês. Então, eu adoro estar aqui mesmo para bater papo com vocês. A gente já bate muito papo. É um prazer. É verdade. Show de Só bola. Oficializando agora. Legal. Igor, Eu acho que o Igor é o único amigo carioca que eu tenho. Ih, tem alguma coisa contra o carioca? Fala agora, pro público. Erika. Esse mais biscoito, mais... Ih, você abriu... Você é uma pessoa privilegiada. mas os cariocas... Aí não vai nenhum carioca assistir. Assista, gente. Assiste, Ela é legal. carioca. A Erika abriu uma exceção para você, É. na verdade. Entendi. É bom, sou exclusivo, o único carioca amigo. É. O único carioca do Descoisando Cast. Brincadeira. Nós gostamos de todos. Alguns menos. Mas... Igor Herkovic, cara, eu acho muito interessante a tua jornada, né? Porque Porque você não passou por ela. pode ser que tenha a ver. Mas pelo fato de você ter passado por várias coisas na sua vida, ter tido a oportunidade de trabalhar com áreas totalmente distintas e você... Eu gosto muito desse de repente, né? De repente, 10 anos depois, o cara se torna hipnoterapeuta. Uhum. Cara, como é que foi essa jornada? Como é que foi esse processo? Como é que isso tudo começou, né? Primeiro, eu quero saber como é que você se tornou atleta da seleção brasileira de vôlei. Bom, vamos lá. Meu pai jogava vôlei, né? Tinha sido atleta. E ele dava uma escolinha onde eu morava, no prédio que eu morava. E aí ele começou a dar escolinha, eu já me identifiquei muito rápido. E aí ele me levou para fazer escolinha num clube mesmo, né? Eu tinha 10 anos mais ou menos. E desde muito cedo eu tive muita facilidade pro esporte. Tanto que na escolinha, no primeiro dia que me botou lá, a tia lá, a professora, pegou e me levou para a equipe. Falou, não, ele tem muita habilidade, me levou para a equipe. E aí eu virei atleta. Ele é um menino esperto. Ele é um menino esperto. Foi meio automático, assim, eu virei atleta, né? E aí você começa a treinar, os treinos são intensos. Então, desde muito novo, eu comecei a treinar com uma certa intensidade. E tive bastante resultado rápido, assim. Eu realmente tive um talento, acho que por ver, né? A gente aprende muito por ver. Então, eu via meu pai, então isso foi uma coisa meio natural para mim. E aí eu fiquei a vida inteira, até os meus 17 anos, tudo correndo bem ali, tudo fluindo bem. Eu ganhava bastante, tinha bastante resultado, peguei seleções. Só que aos 17 eu descobri uma lesão na coluna muito grave. E aí, a primeira médica que eu fui, ela falou assim, ou você para, ou você fica paraplégico. Nossa, sim. Nossa, um garoto de 17 Mas anos. você lesionou por causa do jogo? Tanto assim? Eu tinha uma vértebra solta na coluna, que eu já nasci com ela. Então, E você não sabia? não sabia. Na seleção, eu fui esticar no chão assim pra alongar e eu travei o corpo inteiro. Não mexia nada. Ficou no chão. Nem a mão eu mexia. Eu só conseguia falar. Nossa. Travei. Aí o fisioterapeuta veio, me mobilizou. Foi aí que eu descobri. Fui fazer exame. Eu descobri que eu tinha essa vértebra solta e 2 hérnias de disco. E aí, essa médica, quando eu fui, ela falou isso. Eu falei, não, mas eu vou fazer isso o resto da vida. Não vou parar de jogar. Aí eu continuei jogando ainda. O que eu fiz? Eu comecei a treinar muito mais a parte física para segurar a estrutura do meu corpo. Só que na última competição que eu tive, que foi o Mundial na França,
eu já sofria muito, assim, pra jogar. Era muita dor, muito sofrimento. Que altura? Que altura da coluna? É L4, L5 e L5, S1. É aqui na lombar. São essas vértebras. E aí, cara, pra você ter uma ideia, uma das competições que eu fui na seleção, eu dormia no quarto dos fisioterapeutas. Nossa. Dormia um fisioterapeuta numa cama, o outro na outra, e eu dormia no chão, num colchão, ligado nas placas de TENS. TENS é tipo um choquezinho que fica dando para aliviar a dor na coluna, para eu conseguir dormir. Aí nessa época eu falei, bom, não dá mais. Tava muito sofrido assim. Até quantos anos? Isso eu já tava com 22. Pô, mas 21, você ainda teimou bastante tempo, né? Eu continuei bastante tempo. Depois disso, ainda peguei seleção, tive bastante resultado ainda, mas muito sofrido, assim. E eu, por ser baixo, né? Eu sou baixo pro vôlei. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,80. Caramba, 1,80 é baixo. Tem que ter quanto pra vôlei? Então, aí nessa Depende época... da posição que você joga, né? Depende da posição. Nessa época eu fui pro vôlei de praia. Se fosse na quadra, só conseguiria jogar de líbero. Né, mas o vôlei máximo. de praia também tem uma certa situação em relação a amortecer salto e etc, não tem? Tem, mas... Mas o que? Assim, Tem que ter no mínimo 1 e quanto? Pra você hoje jogar bem, pelo menos, no vôlei de praia, 1,90 é uma altura que já é baixo. O pessoal hoje tá com 2 metros, Sério? Tem jogador de 1,90, mas é isso. Você tem que estar fisicamente muito bem. Então eu tinha que estar fisicamente muito melhor do que os outros que tinham 2 metros. O Só cara que de 1,90 sofre bullying. Olha o baixinho tipo chegando. Nossa. pra você ter uma noção, o Escadinha, que é líbero, né? Agora ele se aposentou, mas na seleção brasileira de vôlei de quadra, ele tem 1,90, o líbero. Nossa. O Bruninho tem 1,92, eu acho, 90 e pouquinho. O Bruninho tem 1,92. É tipo eu, né? Pra você ter uma noção. Eu tenho 91. Exato. Então, assim, você seria um levantador. Você na quadra, você não seria atacante. Na praia, você já seria meio baixo, assim. Na praia é diferente também. Na praia é diferente. Você joga, é dupla, né? E você não precisa ser tão alto quanto na quadra, mas é um esporte que a altura sempre vai te ajudar. Não tem jeito, né? Mas você tem jogadores que tem 1,86 ali que vão bem, né? O Bruno Schmidt, por exemplo, é campeão olímpico. Então, dá pra ser, mas você precisa realmente Mas ter é impressionante. resultado. Eu fico impressionado com esses caras que jogam vôlei pela altura que eles pulam, né? De perna esticada, né? Eu pulava mais de 1 metro. Pulava mais de 1 metro. Por isso que eu conseguia jogar. Amor. Por isso que eu conseguia jogar. Eu pulava muito. Então, Agora que eu entendi, que nada a ver. por isso que eu só conseguia jogar por causa disso. Então, era isso. Eu tinha que estar fisicamente muito bem para poder saltar muito, para poder subir. Só que com a coluna assim não dava. Então, com os 21 ali mais ou menos, eu fiz uma transição meio automática. Assim. Eu me inscrevi numa escola de atores. Do nada. Do nada. Não, como assim? Então, quando as pessoas me perguntavam na época, por que você se inscreveu? Eu não sabia responder. Cara, eu não sei. Daqui a pouco isso acontece com a Erika também. Tem gente que me perguntava assim, mas você já tinha pensado antes em ser ator? Eu falei, não, Mas você achava legal? O que é? não faço ideia. Sério? Eu só fui entender isso agora há pouco tempo, entendendo a minha jornada. E aí eu me inscrevi na escola de atores e virei ator, cara. E aí fiquei 15 anos fazendo isso. Aí eu tive produtora de vídeo, dirigi comercial, produzir filme, longa-metragem que foi pra cinema. Cheguei a produzir um longa aqui em Hollywood. Nossa, Tem muita você é história. muito famoso. Tem muita história. A gente tem um amigo muito Famoso não, mas tem muita história. A gente tem que aproveitar e tirar muitas fotos com ele depois. Pedir um autógrafo. Calma, que a minha fama ainda nem chegou. E aí, depois de 15 anos, eu tava num dos melhores momentos como ator, que eu tava gravando Malhação. Uau! Eu te conheço. Engraçado é que tem gente que fala assim, agora eu lembro de você. Quando eu falo que eu fiz. Mas eu não foi um personagem assim muito expressivo, mas fiz. E aí eu tava... Era pra ser o momento mais feliz da minha vida. Você tinha quantos anos na Malhação? Foi, cara, 2017. Agora? Nossa, muito recente. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. 2017. Início de 2017. Uau! E aí, que era pra... Todo ator busca Rede Globo. Porque assim, a Malhação ela tem várias fases, né? Então a fase... Eu lembro quando começou a Malhação lá, na época do... Como é que era o nome? Do Cabeção. Do Cabeção, cara. Na época do Cabeção. Era escola, era gurizada. E depois, conforme foi passando, foi mudando, né? Que fase da Malhação foi essa que você entrou? Então, olha que curiosidade. Eu peguei a fase da Malhação que tinha vôlei de praia. Então você andava de mochilinha também na Malhação? Não, porque eu era do núcleo de vôlei de praia, então... E você era o não bonzinho ou aluno. você era o malvadinho? Eu era bonzinho, bonzinho. Jorge, meu personagem. Jorge. Jorge. E Jorge era carioca?
O Jorge era carioca. Ah, ainda bem, né? Então você atuou bem pra caramba. Sim. Pelo menos a linguagem foi perfeita. Sotaque. E como que você se sentia sendo ator? É muito legal. Eu adoro atuar. Teatro, então, principalmente teatro e cinema. Televisão, tem uma frase que é muito legal, que tem muito a ver, né? Vou ver se eu lembro aqui, que é todo ator precisa fazer televisão, porque a televisão tem mais dinheiro ali, né? Rolando, você fica famoso e tal. Então, todo ator precisa fazer. Merece fazer teatro. Não, como é que é? Ixi, não lembro a frase. Todo ator... todo ator deve fazer teatro, porque o teatro é a base. Então você tem que fazer teatro, porque você aprende muito. Precisa fazer televisão, porque televisão é o que te dá mais retorno, e merece fazer cinema. Essa é a frase. Porque o cinema é muito... É como se fosse uma arte mesmo. Não, assim. você fala, por exemplo, o Rodrigo Santoro lá. O cara faz trocentos filmes internacionais com os famosos aí que você fala, meu Deus, como é que ele foi parar lá, né, cara? Fez as Panteras. Ele desenhou uma carreira muito bem feita, assim, né? Desde o início. Isso é uma coisa muito legal, que a gente, muitas vezes, a gente vive uma vida meio automática, e aí serve para tudo, né? Sem pensar onde quer chegar. Então, o Rodrigo, ele tinha, desde cedo, essa noção de que ele queria chegar lá. Então, por exemplo, teve um outro ator, não vou falar nome, até porque eu conheço, é amigo, que ele, na mesma época, ele bombou muito na Rede Globo. Foi um dos atores que mais explodiu, assim. Novela, super famoso. Na mesma época do Rodrigo Santoro, esse ator, por exemplo, começou a fazer propaganda de um supermercado bem simples, assim, bem popular. E não tem nada contra, tá tudo certo. Só que ele fez pelo quê? Muito pelo dinheiro, né? Quando você desenha a sua carreira pensando de uma maneira, você vai ter um certo resultado. O Rodrigo, ele nunca fez esse tipo de coisa. Por quê? Ele desenhava a carreira dele de uma outra maneira. Ele desenhava o seguinte, cara, eu quero ir pra fora. Eu não quero ser o cara que fica fazendo 1000 jabás aqui de qualquer jeito. Não, eu quero fazer de coisas que realmente eu acredite. Né? Eu não quero alinhar meu nome a marcas que eu não acredite, só pelo dinheiro. Então, desde cedo, ele teve uma mentalidade muito focada no que ele queria. E aí ele acabou colhendo esses resultados. Né? Então, hoje, ele nessa época, esse outro ator, ele tinha uma projeção até muito maior do que o Rodrigo, mas hoje o Rodrigo, com certeza, tem uma carreira muito mais estabelecida do que ele. Por exemplo, o Wagner Moura, né, cara? Também é outro cara que pensou bem na carreira. Né? Vários filmes. E isso é uma coisa que faz parte da vida, né? Esses dois atores, principalmente o Rodrigo e o Wagner, são atores que tiveram que saber dar muitos nãos difíceis de dar. Nãos assim de... Propostas interessantes. Muito interessantes. Né? Financeiras, muitas vezes, porque são milhões. Né? Às vezes uma marca quer pagar milhões para o cara fazer um comercial, ele tem que falar não. E proposta também de trabalhos interessantes. E ele fala não, porque isso não está alinhado à minha carreira. E o que você queria? Eu queria chegar na Rede Globo. Né? Acho que todo ator, quando ele começa, a cabeça é essa. Cara, eu quero chegar na Rede Globo. Minha meta principal é inicialmente chegar na Malhação, né? Malhação é um sonho. Quando eu comecei, estava com 20 e poucos anos, é um sonho de todo ator que começa. Ai, Malhação. E aí é que é o ponto curioso. Porque quando eu cheguei na Malhação, que eu achei que... Nossa, agora sim... Eu não estava feliz. Assim. Eu andava no Projac olhando a cidade cenográfica e eu ficava assim, cara, não é isso. Não é isso. Aquilo deve ser surreal, né, cara? É incrível, o Projac é incrível. E quando você encontrava uma pessoa muito famosa, você reagia como? Normal, porque eu tenho muitos amigos famosos. Assim. Era tipo, blazer, né? Não, é porque eu sou muito assim. A Erika encontrou um influencer rede social esses dias. A gente tava no Morumbi, né? A gente tava no Morumbi. Meu, a galera toda de máscara, né? A gente tava procurando um lugar pra jantar, assim, nos restaurantes e tal. De repente, passou, assim, um casalzinho, né? Novinho. Aí, de repente, ela olhou e falou... É o Riezer? É o Riezer de máscara? Riezer! Aí eu vou tipo, ai meu Deus do céu. Aí eu, tipo, você é o Riezer? Ele, oi, sim, tudo bem. Ele ficou todo sem graça, né? Eu sou muito chat. Mas tem isso. Lá no Rio, você já convive muito, né? Com atores. Claro, eu já estava nesse lugar, então muitos estudaram. Não, mas comigo. Quando você entrou lá no lugar, você viu uma pessoa bem famosa. Vai dizer que você não sentiu um negócio assim. Não, porque, por exemplo, eu estudei com Fábio Porchat, Paulo Gustavo. Eles estudaram comigo, então eles se transformaram famosos. José Loreto, Rômulo Estrela, são atores. Caio Castro. Eu conheci eles quando eles não eram famosos. Então, assim... eles ficaram famosos. Sim, mas eu já conhecia. Então, é meio que... Entendeu? Tá. Imagina que amanhã eu me torno super famoso.
Você vai falar, pô, legal, Igor. Mas você não vai me encontrar e falar, ai, não, porque você já me conhece. Eu Vou acho que eu vou. compartilhar todas as fotos que eu tenho com ele, tá? Meu amigão, melhor amigo e tal. A gente conversa todo dia. Ó, eu tenho o WhatsApp dele. Então era uma coisa meio natural, assim, né? Igual aconteceu com você, ele já usou meu banheiro. Agora, tem astros que você fala assim, pô, Fernanda Montenegro. Encontrar Então. com ela, você fala, caramba, causa um impacto, né? Não de tietar, porque eu acho que, assim, não sei, nunca tive esse desejo, mas uma causa admiração, um impacto. né? Você fala, Pô, ela é um nossa, ícone, Fernanda né, Montenegro, cara? cara. É um mito, né? É um mito, é um mito. Ó, a primeira participação que eu fiz na Globo na vida, primeira cena, eu entro, tá enfileirado vários atores e eu falo direto com o Antônio Fagundes. É impactante, entendeu? Eu não conhecia ele pessoalmente. Então, Cara, o rei do gado. então assim, foi realmente... Você olha o Antônio Fagundes falando pra você, entende? Então, esse tipo de coisa é impactante, sim. É que você cresceu vendo na TV, né, cara? As primeiras referências. E eles assim. tratam você, assim, as pessoas normais, assim? Deve ter um ou outro, né? Depende, Tem alguns que não são realmente legais, tem outros que são. Tem uns que são bem receptivos, mesmo você começando, eles te recebem bem. E tem outros que não, que estão na deles lá. Tem alguns... É que é difícil também. Tem muitos que... Imagina, existe uma tietagem muito grande. Muitas vezes ele tá ali no ambiente dele de trabalho. Ele tá ali se concentrando. Se ele ficar também aberto demais a tudo... Repassando mentalmente as falas, etc. É difícil, entendeu? Então, assim... Mas tem uns que não são muito legais, tem outros que são. É bem variado. É como todo lugar, né? Como todo lugar. E hoje, de verdade, uma curiosidade que eu tenho de negócio de ator, assim, como é que você decora aqueles textos? Bom, cada um tem... Existem técnicas, né? Pra você decorar, cada pessoa tem a sua técnica. Isso é importante pra mim. Eu tenho técnicas que eu uso, mas depois de muito tempo fazendo, por exemplo, novela, você tá tanto tempo fazendo aquela personagem que você já entende mais ou menos o que aquela personagem diria. Então é muito mais fácil decorar o texto, porque tem a ver. Você já sabe mais ou menos como aquela personagem agiria. Então, sabe, tem um contexto ali. Não é do nada um texto totalmente diferente. Não, já tem uma história, uma trama sendo percorrida. Quando é teatro, é uma obra fechada, então fica muito mais fácil. É muito improviso também, não tem? Apesar de ter, claro, textos, etc. Mas tem situações de improviso que realmente superam as expectativas, né? A gente coloca muito caco, né? Caco imagina que a cena seja eu entrando e falando: oi, gente, eu adoro vocês. A cena é só essa, o texto é esse. Mas eu posso falar: oi, gente, nossa, que calor, eu adoro vocês. Eu botei um caco no meio, entendeu? Então eu não falo exatamente o texto, mas eu falei o contexto que é importante para saber. Então depende muito, tá? Tem autor que é muito chato e ele quer que você seja fiel ao texto dele, porque ele escreveu aquilo, então você não tem que mudar o texto dele. E tem autor que não, que você tem mais... Depende muito. Então assim, para atores que estão começando, é legal que você fale o texto. Faz aquela média, né? Porque você... Mas, ao mesmo tempo, olha como é que é curioso. E é uma função delicada. Ao mesmo tempo, os diretores gostam de atores que arriscam coisas novas. Então, é uma linha muito tênue. Porque, ao mesmo tempo, se você arriscar muito mal, o diretor pode falar: cara, não é esse texto, você tá louco? Mas, ao mesmo tempo, se você fizer o feijão com arroz, você... beleza, no próximo trabalho você não é chamado. Porque é muito feijão com arroz. Então, é uma linha que você tem que ir sentindo mesmo. No próximo a gente vai precisar daquele cara que passa no fundo, assim, né? Tipo, a galera tá no ponto de ônibus conversando, o Igor passa no fundo. Figuração. Você já fez cena de chorar? Na TV, não. No teatro? Mas teatro já. E como é que faz cena de chorar? Pensa no cachorro. Você funciona. Não, como é que você fez? Então, você se envolve com a personagem, né? Então, existem duas maneiras. Existe a maneira de você trazer realmente uma emoção ali e deixar aquilo tomar conta. E existe a técnica. Você faz a lágrima sair. Assim... Existe técnica, né? Você consegue fazer a coisa sair. Ainda mais teatro, porque são várias... de dilatação. Muitos atores não conseguem chorar. Tem muita dificuldade para chorar. Televisão, por exemplo, é uma coisa... Teatro, você tem uma preparação maior, né? Televisão é uma coisa muito pronta. Você chega no dia para gravar. Então, assim, tem que ser papum. Muitos atores usam cristal japonês, que é o nome. Que é uma coisinha para lacrimejar mesmo. Ah, é? E aí a lágrima é artificial, mas ele faz as expressões. Entendi. E tal. Ainda mais no teatro, porque você vai se apresentar várias vezes em várias cidades, né? Então, lá pela 15ª... Já cansou. Então. Tem que ser técnico. Você faz na técnica. Você aprende a técnica para fazer. Entendi. Mas e beijo técnico você fez já? Já, vários. E como que é? É verdade Até que hoje. existe? Existe. Por que você fala que é técnico? Porque não bota a língua.
Ah, entendi. Você fica só os 2 lábios assim. ó. Igual anime. É tipo o beijo do francês lá, como é que é, amor? Igual aquele peixe que se beija, sabe? Tem um Tem negócio peixe assim que o beija. francês, ele só beija de língua quando ele tá interessado num algo a mais. Não sei, Uma vez eu vi um negócio desse assim. eu não sei. Mas... Você fica fazendo a mesma coisa, o mesmo movimento. E dá vontade de rir? Não. Dá vontade de pôr a língua, né? Ai, que besta. Dependendo de quem seja. olha, já tá ali, né? Aquela coisa. Mas tem gente que bota a língua. Depende. Mas é combinado? Depende também. Depende. Eu já fiz cena, por exemplo, que não combinou nada e de repente veio uma língua ali. Aí já tô aqui, né? Já tá aqui, vai então. Mas tem gente que não, tem gente que... Aí depende. Você vai criando... Depende da obra. Novela, você fica muitos meses com a pessoa. Geralmente quando é par romântico. Então você vai se ajustando com a pessoa, né? Mas em geral é beijo técnico. E é o cara profissional vai se mesmo? ajustando tanto, daqui a pouco vira um casal, né? Acontece muito, né? É, por isso que acontece. Porque imagina, se acontece num trabalho qualquer, sei lá, 2 advogados, médicos que trabalham juntos, né? Imagina um ator que acaba se beijando realmente, e o envolvimento é grande. Tá Então, o tempo todo ali junto, trocando, gravando junto, trocando. Pode acontecer. Né? Você tá mais suscetível. Mas existe o outro lado também, né? Que é muitas vezes você... Nossa, não aguenta mais trabalhar com a pessoa ali, você tem que beijar ela e dizer eu te amo. Então acontece também o outro lado. Entendi. Igor, qual é o dark side da TV? A fama, né? A fama mexe o ego, né? Mexe muito com o ego. Então, eu acho que pra mim esse é o lado mais sombrio, assim. Eu tenho vários amigos que bombaram, ficaram muito famosos e mudaram muito. Então, porque o ego começa a aflorar ali. É difícil mesmo. Eu tenho amigos que, assim, em um ano viraram super estrelas, né? Então, você fala, caramba, você não tá muito preparado, né? Então, o assédio é grande, o dinheiro é alto, tudo isso faz o ego explodir. E aí eu acho que esse é o lado mais perigoso, quando você deixa o ego tomar conta de você. É aquela famosa frase, né? O dinheiro não muda ninguém, ele potencializa, né? Sim, a fama é a mesma coisa. Interessante. E de tudo que você aprendeu, que você se desenvolveu na TV, o que você pode levar para sua vida, assim, que você fala, cara, isso aqui realmente fez muita diferença para mim, isso aqui me ajudou bastante, me agregou bastante. Que você leva para tua vida, assim. Acho que muita coisa, né? Mas eu acho que o lado sensitivo, mais assim, o lado sensorial, sensitivo, né? O ator, o artista em geral, ele enxerga o mundo de uma maneira um pouco mais nesse lugar, do sensível. Então, por exemplo, tudo é laboratório pro ator. Então, sei lá, sento num shopping, tô vendo as pessoas passarem, eu fico analisando as pessoas, sabe? O comportamento humano. Então, esse lado de você analisar o comportamento é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes a personagem que eu tô construindo é o rapaz que passou ali na hora. E falou com a mulher, eu falei, nossa, ele é um pouco da minha personagem, deixa eu pegar um pouco dele. Então você vai pegando emprestado das pessoas o jeito delas. Porque você fala, nossa, a minha personagem tem um pouco da Érica, esse jeito da Érica de ser assim. Bom, vou pegar. E aí você começa a analisar. Então, essa parte de análise, né, de meio sensitiva, sensorial, eu acho que foi o que mais trouxe para mim do ator. Assim, a arte, em geral, ela tem isso, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito no que eu faço hoje, que é justamente perceber os outros, assim, enxergar por outros olhos, né? Uhum. Hoje, trabalhando com desenvolvimento pessoal, eu entendo algumas coisas, né? Fazem muito mais sentido para mim, como, por exemplo, que a nossa mente não diferencia o real e o imaginário, e aquelas pessoas que elas se envolvem tanto com o personagem, tanto, que chega no ponto que elas não conseguem sair mais do personagem. Tem gente que pergunta isso pra gente, né, nas caixinhas. O caso, por exemplo, do Coringa lá, né? Que o cara se envolveu tanto naquele personagem, né? Extremamente depressivo e melancólico. Joaquin Phoenix. Não, o cara que faleceu, o cara que tirou a o própria antigo. vida. O Heath Ledger, né? Aham. Existem alguns tipos de atores, tá? Esses atores são atores de composição, atores que é muito visceral o processo. Você pega um Daniel Day-Lewis, por exemplo, é um cara muito visceral. Ele teve um personagem que eu acho que foi Gangues de Nova York, que era um açougueiro que ficava com carne e tal. Ele ficou não sei quantos meses preso mesmo, ficava com carne em cima, O laboratório dele foi nesse lugar para descobrir quem era essa personagem. Então tem pessoas que a entrega é tão visceral que você confunde mesmo. Porque, imagina,
Se eu trouxer memórias aqui de vocês, ou nem memórias, se a gente criar memórias, você já emociona. Imagina uma pessoa que está ali meses trabalhando naquilo, num personagem que é maluco, por exemplo, com um Coringa da vida, você acaba sendo influenciado por ele. É natural. Por quê? Porque você se doa para aquilo. Não é que você quer ou não quer. Você, como ator, você precisa se doar para que o seu trabalho seja incrível. Então você se doa. Você entrega... O ator se entrega à personagem. E aí a personagem muitas vezes toma conta. E depois o ator tem dificuldade de se desvencilhar dessa personagem. Né? Porque é muito intenso o processo. Muito intenso. E aí você fica às vezes meio... É porque não é só decorar uma fala, né? Tem toda uma fisiologia associada ao processo. Sim. Tanto que o último personagem no Coringa agora, o cara emagreceu 300 quilos, ficou magrinho. E tem uma foto dele, assim, que ele tá na cozinha de casa, que ele tá naquela postura todo tortinho, assim, seco. Eu falei, cara... Então, o cara não tá só atuando ali, ele tá em casa treinando, ele tá no hotel fazendo alguma coisa, então ele vive aquilo, ele respira aquilo ali quase que 24 horas por dia, né? Cara, é uma coisa bem básica, assim, né? Como é que a gente aprende? Impacto emocional e repetição. Isso é básico do ser humano. Se o cara tá num personagem que traz impacto emocional e repetição, ele se transforma. É inevitável. Por mais que sejam só alguns meses, ele se transforma. Só que se eu falar pra você fazer um tipo de dieta durante alguns meses, no final desses meses, você vai pegar alguma coisa dessa dieta que você fez. Vai ter um resultado disso. É a mesma coisa, o personagem no final, você tem algum resultado desse. Né? Que você depois precisa se desvencilhar dele. Tem que fazer um detox, né? Tem que fazer um detox. E às vezes é difícil mesmo. Às vezes você fica... Né? É a mesma coisa. Então, se a pessoa já tem um negocinho lá... Pode ativar. Tudo é gatilho, né? Pode ativar. Imagina se você tem predisposição, sei lá, a diabetes, e eu falo pra você, durante 6 meses você só vai comer açúcar. Nossa. Você vai ficar diabético no final de 6 meses. É a mesma coisa. Se você já tem uma predisposição, pega uma personagem que encaixa com a sua predisposição, pode acontecer alguma coisa, entendeu? Já aconteceu com você? De ter um personagem que você... Não, assim, de me deixar confuso não, mas você começa a viver um pouco a personagem. Então, por exemplo, eu tive uma peça que eu fiz que é Qualquer Gato Vira-Lata Tem a Vida Sexual Mais Sadia Que a Minha. Uma peça muito legal. Muito legal essa peça. É do comédia? Juca de Oliveira, é uma comédia muito legal. E era um marombeiro, o meu personagem, né? Tem gravado? Cara, tem gravado. Acho que tem gravado. Já podemos marcar uma sessão pipoca. Podemos, acho que deve ter gravado. E aí, ele tinha muitos trejeitos, falava muitas coisas erradas. Até hoje eu falo uma frase dele. Até hoje eu falo. Ou seja, é uma frase que carreguei comigo. E na época que eu estava fazendo o personagem, eu falava muito nos trejeitos dele. Por quê? Quanto mais eu ficasse falando no dia a dia, mais próximo da personagem eu estava. E na hora do teatro ficava melhor ainda o processo. Então tem uma frase que eu falo muito que agora eu esqueci aí. Como é que é? Putz, esqueci a Quanto frase. mais tenta. É. Daqui a pouco você lembra. Então, uma frase que eu digo que quanto mais tenta, mais difícil fica. Tá, vamos mudar que já você lembra, né? Quem sabe funciona daqui a pouco assim. eu lembro. É. Mas tipo, tá, daí negócio do ator, etc. E como é que você foi cair no meio do desenvolvimento humano? Então, aí nessa época que eu tava voltando do Projac, eu falei, não faz sentido fazer isso o resto da vida. Minha vida não vai mudar, vai ficar assim a vida inteira. Não vou mudar a vida de ninguém. Tem alguma coisa fora do lugar, não tá bom. Aí o Kim, conversando com o Kim, um amigo nosso. Você conheceu o Kim também nessa época? Nessa época, a gente estudou na mesma escola de atores. Na mesma escola. No Rio? No Rio. O Kim é do interior do Paraná? É. Mas ele tava lá, ele foi morar lá, né, pra estudar. E aí ele falou, você precisa conhecer o Conrado Adolfo. Aí eu comecei a consumir o conteúdo do Conrado. E eu falei, nossa, legal, mas meio confuso, marketing digital. Por que eu vou fazer com isso? Não... Era um mundo que eu não conhecia. Não vou vender nada. Pra quê? Não vou trabalhar com isso. Falei, bom, vou num evento ao vivo dele, né? Porque eu acho que a melhor maneira de eu saber como é que é isso é ir no evento ao vivo. Aí foi no 8Ps. Aí eu fui no 8Ps Live, que chamava na época. Era um outro evento que ele fazia. Aí o Conrado subiu no palco e começou a falar. Eu falei, no que ele subiu, eu falei, quero fazer o que esse cara faz. Aí eu falei assim, depois eu fui entender. Eu falei isso, eu falei assim, daqui a um ano eu vou subir nesse palco e fazer isso. Nesse evento, o Wendel palestrou, o Joel, era um evento de palestrantes. Não era um evento só do Conrado como vocês conheceram. Então eu falei, eu quero estar nesse evento.
Isso foi dia 10 de junho de 2017. No dia 19 de junho de 2018, eu estava no palco palestrando. Olha como é que a nossa mente é muito poderosa quando a gente dá um comando para ela. Exatos 1 ano, gente. Eu falei, daqui a 1 ano eu vou estar aí. E 1 ano eu estava lá. No meio desse processo, eu passei por uma mentoria com o Conrado. E eu contei a história da minha vida, mais ou menos essa que eu contei para vocês, né? Eu fui atleta, blá, blá, blá. Quando eu terminei de contar a história, ele falou assim, cara, tudo que você faz dá certo. E teve um rapport danado, porque ele também é carioca, né? Ele é carioca. É mesmo. E aí eu falei assim, irmão, como tudo que eu faço dá certo? Porque qual era a história que eu contava pra mim? Pô, eu fui jogador, tive resultado, mas parei. Eu tava como ator, quando tudo tava dando certo, eu parei. Então, a história que eu contava pra mim era que eu desisti das coisas. E aí eu falei isso pra ele falou, não. Pô, mas quantas pessoas chegam à seleção brasileira? Quantas pessoas chegam a fazer novela na Rede Globo? Cara, tudo que você faz dá certo. Aí eu falei, cara... Caiu um batalhão de ficha na minha cabeça. Caiu a Telebrás, como esses dias uma aluna minha falou. Tá caindo ficha? Ela falou, caiu uma Telebrás. Tipo isso. Aí eu falei, cara, esse cara entende a minha vida melhor do que eu. Tem alguma coisa errada. Aí que eu falei, preciso me conhecer. Tem alguma coisa errada. Preciso me conhecer. Nesse processo, ele abriu também a mentoria dos mentores. Eu entrei, acabei sendo escolhido. Era uma coisa que eu queria muito, mas assim, não tinha muita expectativa, porque... A galera que foi escolhida já estava nesse meio. Eu vim de um mundo totalmente diferente, que não era de negócio, mas fui escolhido. E aí, no meio desse processo de autoconhecimento, começar a dar mentoria, o Conrado indicou eu fazer uma formação em hipnoterapia, porque ele falou, pô, isso vai ser uma ferramenta boa para você atender os processos de mentoria. Nessa época eu fiz formação em coach, hipnose, PNL, tudo que vocês imaginarem de comportamental. Foi lá que eu te conheci, porque eu fui monitora da tua turma, né? Exato. E aí eu fui todo parar mundo, na né, que entra nesse meio de desenvolvimento pessoal, fica louco, cara, 1 milhão de cursos seguidos. É o mundo não sei que não sei, né? E cara, o mundo é muito pequeno, porque o Conrado, ele fez o curso de hipnoterapia comigo. Na tua turma? Na minha turma. Aí ele se formou, então ele conheceu a hipnoterapia, daí ele conheceu você. Aí ele indicou você para fazer o curso, aí eu fui sua monitora. Sim, o mundo é muito conexões, né? Muito. E aí, bom, aí eu cheguei nesse lugar, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu me desenvolvia, eu podia ajudar pessoas que também tinham passado por processos semelhantes aos meus para se desenvolverem também. Porque contando assim, parece que foi tudo muito lindo. Ah, você foi atleta, foi muito legal. Depois você foi ator. Nossa, quantos resultados legais. Mas o processo, principalmente entre uma coisa e outra, foi muito dolorosa. De ator, por exemplo, de atleta para ator, por exemplo, eu cheguei a fazer direito. Eu cheguei a abrir uma empresa de transporte. Cara, eu tive carro, eu tive ônibus, micro-ônibus. A gente fez o transporte do Pan-Americano, a minha empresa. Nossa. Então, assim, foi um processo muito doído. Porque... eu não sabia o que eu queria fazer. Energia para todo lado. Energia para todo lado. E tinha uma concepção muito de... você precisa escolher uma coisa para dar certo. Se você errar, ferrou, né? Então, isso foi muito angustiante para mim. Né? Qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? Então, foi muito doloroso. E aí, quando eu achei que eu tivesse descoberto como ator, depois de 15 anos de falar, vou mudar de novo, também foi outro processo doloroso. Eu falei, caramba, nossa, eu já mudei, vou ter que mudar de novo, mas tem 15 anos, já tô aqui, já tá tudo dando certo. Mas... o incômodo dentro era tão grande que eu falei, não dá pra ficar como tá. Eu vou mudar. E aí eu resolvi mudar. Aí eu resolvi fazer o que eu faço hoje. Só que, olha que curioso, quando eu peguei que o Conrado falou isso e eu fui entender a minha vida, eu falei, não, peraí, preciso entender por que eu faço as coisas que eu faço. O que o atleta faz? E eu tinha uma concepção assim, nossa, eu fiz coisas muito diferentes. E aí eu fui buscar atrás, o que o atleta faz? O atleta sobe num palco, numa arena, e transforma o emocional das pessoas. O que o ator faz? Sobe num palco, numa arena e transforma o emocional. O que eu estava fazendo naquele momento? Subindo num palco, numa arena e trabalhando o emocional das pessoas. Eu falei, cara, eu não fiz coisas diferentes. Na verdade, eu fiz a mesma coisa. Em lugares diferentes. Em lugares diferentes. E essas coisas me prepararam para o momento que eu estou hoje. Porque o atleta preparou a minha força, a disciplina, a mentalidade do atleta. O ator preparou o meu sensitivo, o meu sensorial, o se doar, o se olhar para o outro. Então, a minha vida, na verdade, foi me preparando para o lugar que eu estou hoje. Só que eu não enxergava isso. Eu só fui enxergar porque eu fui conhecer a minha vida. Então, o autoconhecimento, para mim, é a chave mais preciosa que existe, porque, para mim, foi assim que a minha vida encaixou. Falei, cara, agora faz sentido a minha vida. Agora faz sentido. E lógico que esse caminhar continua. Não é uma resposta definitiva agora, mas ela fez o... como é que é?
hoje faz sentido Uma pra ficha você. só que você falou? Caiu uma A Intelbras. Telebrás. Caiu a Telebrás inteira, entendeu? Caíram muitas fichas, cara. Falei, nossa. E aí tudo ficou muito mais fácil, muito mais fluido pra mim. Porque eu consegui entender isso tudo. É muito interessante essas transições, porque quando a gente começa a fazer algo, a gente gosta muito daquilo, tem toda aquela emoção de ser uma novidade e etc. E você começa com os pensamentos, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa na minha vida, eu vou fazer isso pro resto da vida, né, amor? É. Quando eu conheci a Érica, arquiteta, trabalhava de madrugada, fazendo obra e em shopping, uma loucura, correria. E eu lembro que ela falou isso pra mim, eu sempre trago isso pra ela. Eu nunca na minha vida me imaginei fazendo outra coisa. É. A Érica falou Eu não isso. me imagino fazendo outra coisa senão sendo arquiteto. É. Aí a hipnoterapeuta falando, né? Então, é muito interessante, porque hoje eu entendo, por mais que eu goste muito do que eu faço, hoje eu estou hipnoterapeuta. Né? Eu gosto muito dessa área de desenvolvimento, eu não tenho hoje o objetivo de fazer uma coisa diferente. Eu quero continuar atendendo, talvez não tanto quanto eu atenda hoje, mas eu gosto muito de atender, porque eu tenho muito insight atendendo as pessoas. Eu percebo coisas que eu preciso resolver, né, atendendo as outras pessoas. Então, às vezes eu atendo uma pessoa, tenho uma conexão em relação àquele processo, eu falo, caramba, faz sentido isso que ela viveu, eu também passei por isso. Sim. Aí, acontece de repente, aquilo muito. ali destampa, a famosa frase, né? Destampou. Destampa uma situação que até então eu não tinha visto. Aí, um tempinho depois eu fico incomodado, puto, caramba, isso tá me incomodando. Aí, o que eu faço? Eu entro em contato com o Igor. O Igor, para quem não sabe, além de meu amigo, ele também é o meu hipnoterapeuta. Nós trocamos hipnoterapia. A gente faz troca-troca. A gente faz troca-troca de terapia. Só para deixar claro, eu não estou no meio. É de terapia. É uma coisa que as pessoas até questionam às vezes. Tá, mas você faz terapia, Bruno? Eu falei, mas óbvio, se eu não fizer terapia, eu não consigo ajudar as pessoas. É que o povo acha que faz uma terapia, acabou, zerou, né? Não precisa Nunca mais na nada. vida. Vai Me ter pergunto às vezes, Bruno, se eu fizer um processo, eu nunca mais vou precisar fazer terapia? Eu falo, se você fizer o processo naquele instante e morrer depois, você nunca mais precisará fazer. Não nesta vida, né? Para quem acredita nisso ou não. Seria ótimo se fosse assim. A academia também podia ser assim, né? A gente vai um dia e Nossa. pronto, acabou. Parrudo, trincado. É igual ontem, eu fui num treino e falei, para setembro já deu. Terapia miojo. Eu queria comer alface uma vez só e ficar pronto, magro, pronto. Agora eu posso comer chocolate à vontade. Terapia miojo. Então, é um processo, né? É um processo. E é muito interessante porque a partir do momento que você começa essa jornada de autoconhecimento, por mais irônico que seja, você vive insatisfeito, né, cara? Cara, sabe o mágico que tira aquele pano da cartola e o pano não para de sair? É a A mesma sensação que eu coisa. tenho é essa. Você fala assim, descobri um pano. Aí você, poxa, peraí, tem um amarelo, aí o vermelho, o azul, peraí. Aí você vai e não Eterno. acaba nunca. Eterno. Então a sensação é essa, assim, tipo, é um mundo que você abre uma porta, você fala, que legal. Aí quando você vê, você fala, do outro lado tem mais 3 portas, peraí, deixa eu abrir. Aí você abre, tem mais 5 do outro. É infinito. É infinito. É infinito. Porque eu até falei pra Érica sobre isso ontem, que quando a gente está iniciando essa etapa, né? Na verdade, antes dessa etapa de autoconhecimento, você tem aquela primeira etapa do problema que eu gosto muito de dizer, né? A primeira etapa do problema é aquela que você não sabe que tem um problema. Então você terceiriza. A culpa é do relacionamento, é da crise, do governo, da pandemia, é do fulano, ciclano, beltrano, do tempo, da chuva e etc. Nessa etapa a gente sofre bastante, mas não tanto. Por quê? Porque você ainda está dando conta de terceirizar. Então está suportável, por mais ruim que esteja. Aí quando aquilo fica demais para você, você percebe que não é de todo mundo a culpa, que é sua. Na verdade, não é sua, né? A responsabilidade, eu gosto de dizer que ninguém tem culpa de ter um problema, mas você percebe que a responsabilidade de mudar aquilo não é de ninguém além de você. Aí tá, ok, você fica com aquela batata quente na tua mão sem saber o que fazer com ela. Ok, tá doendo, tá incomodando, o que eu faço? Aí começa a jornada do autoconhecimento. E as pessoas perguntam, Bruno, mas como é que eu faço? Cara, é infinito a quantidade de possibilidades. Eu, antes de entrar na hipnoterapia, eu era extremamente cético. Não acreditava em nada nem ninguém. Quando a Érica falou que ia fazer esse negócio de hipnose aí, eu falei, você vai gastar dinheiro com isso? Os caras vão te dar uma cebola para comer, dizendo que é uma maçã, estão te roubando, estão te enganando, mas o dinheiro é seu, você faça dele o que você bem entender. E fora que também o Bruno, ele era daquela categoria que achava que não tinha problema. Ele estava sempre feliz, estava tudo sempre bem. Se você tentasse cutucar, não saía nada. Aí ele olhava para... Eu me sentia a pessoa mais problemática do planeta, sabe? Falei, não é possível que eu sou tão zoada assim e ele não tem nada, sabe? Mas eu nessa época, eu também botava a culpa
de tudo aquilo de errado que acontecia no nosso relacionamento nela. Então eu tava nessa etapa. Então se acontecia de ruim, era ela. Ela era zoada, ela era doente, ela era depressiva, ela era mimizenta, que era o que eu acreditava, até eu começar, né, a ter pensamentos suicidas também. E então foi muito interessante. Aí eu comecei a entender que eu tinha que resolver o problema. Aí você vai e faz um processo. Meu primeiro processo terapêutico da vida foi, além da religião, claro, né, que conta também, foi a hipnoterapia. Aí eu passei pela hipnoterapia, o negócio explodiu, uma caixinha, e ali eu não parei mais, né? Só que é interessante que hoje você vive... Não é insatisfeito de infeliz, não é isso. Mas você sempre está buscando resolver alguma coisa. Porque você sabe que dá pra fazer. Às vezes a gente fica meio puto, né? Igual esses dias eu falei contigo, porra, tô puto, tem um negócio aqui que tá me incomodando. Eu até compartilhei nos stories, fui fazer lá uma dinâmica, tinha que decorar um texto, não consegui decorar, fiquei me sentindo... Cara, uma coisa boba. Subi no palco, eu não tinha problema algum, fiz piada, dei risada, brinquei, foi super legal, confortável pra mim, mas na hora que eu tive que falar o texto que eu teria que ter decorado, não saiu o texto. Aí eu me senti um bosta, me senti incapaz, né, por conta de uma coisinha que até então, para qualquer outra pessoa, era insignificante diante de tudo que eu já resolvi. Liguei pro Igor e falei, Igor, tô com uma paçoca aqui para resolver, cara, tô me sentindo assim, assim, assado e etc, vamos resolver esse negócio. Então, é legal que hoje a gente tem ferramenta e entende que dá para fazer. Sim, para mim, eu acho, concordo plenamente que o autoconhecimento é uma coisa sem fim, mas eu acho, cara, que para mim foi muito, muito valioso ter descoberto isso. Por quê? Hoje... Em 2019, eu passei um desafio até maior, talvez, do que os outros. Acho que é difícil medir, né? Mas foi um desafio muito grande. E eu só consegui superar ele porque eu já tinha entrado no autoconhecimento e tinha adquirido ferramentas. E eu acho que assim, ó, cada etapa dessa de dificuldade vai deixando a gente mais forte, né? E você pode determinar o ponto que você quer estar de força na sua vida. Então vamos dizer que você está lá, vivendo no automático, sem autoconhecimento, acha que a culpa é dos outros, terceirizando. Cara, a sua vida ela vai dar certo até um limite. Não tem como você crescer demais. A sua vida vai ficar estática no limite. Não tem como. E eu acredito que a única maneira de evoluir é nessa busca de você se conhecer, de você se lapidar. Saindo da caixinha, né? Saindo dessa caixa, desse automático que você está. Então, para mim... foi bom porque os desafios que eu vivi há pouco tempo agora, há 10 anos, eu não teria conseguido dar conta deles, entendeu? Então o autoconhecimento para mim foi bom porque ele é infinito, mas ele me torna uma pessoa mais forte. Porque vai vir um desafio mais forte e eu vou superar ele porque eu vou estar mais forte. Agora, se eu tivesse escolhido ficar lá atrás, a minha vida seria aquela vida daquele tamanho, entendeu? E tá tudo certo. Tem gente que prefere assim, não vou mexer. Beleza, mas é essa vida que você vai estar escolhendo viver. Se tá bom pra você, tá bom. Eu, Igor, eu poderia ter ficado lá atrás. Poderia ter falado assim, cara, eu vou continuar aqui atuando, minha vida tava tudo funcionando, não tinha nada que eu olhasse, mas existia dentro de mim uma coisa que era, não, eu preciso dar o próximo passo. Tem alguma coisa que não tá fazendo sentido pra mim. E aí eu resolvi dar o próximo passo. Então, incomoda, mas cada incômodo que eu descubro hoje, eu falo, beleza, vamos dar o próximo passo. Por quê? Porque eu já sei que os desafios vão continuar vindo, a vida vai trazer novas coisas para mim e se eu tiver mais forte, eu vou lidar de uma maneira melhor com isso, né? E eu aprendi muito isso, então para mim funciona muito, cara. Para mim foi uma bênção ter descoberto, por mais que incomode, porque me faz avançar. Eu acho que o ponto na vida que eu tô aqui é para isso, é para avançar mesmo, para evoluir, porque isso me faz ajudar também as pessoas que estão próximas a mim, né? Meu filho, minha esposa, meus pais, enfim. E você tinha perguntado lá o do Dark Side, né, da questão do meio artístico. E o que você acha que é o Dark Side do nosso meio, do autoconhecimento? Cara, eu acho que é também ego. Ego é complicado, né? Acho que a maioria dos lugares o ego, mas é um ego de superpoder, sabe? Eu acho que no autoconhecimento você adquire poderes mesmo, mas que você acha que são seus. Então tem muita gente que eu vejo hoje, no Instagram principalmente, porque o Instagram ele potencializa a sua comunicação. Se você se comunica bem, você potencializa aquilo. E não necessariamente você é bom no que você faz, mas você é um bom comunicador. Ferrou. Isso confunde as pessoas. As pessoas pegam um bom comunicador como um bom terapeuta comportamental. Então elas pegam tudo que essa pessoa fala como verdade. E essa pessoa, por ter muito seguidor e por ter esse tipo de resultado, o que ela acredita? Eu sou foda. Eu realmente resolvo a parada. Só que
E aí é o ego. Eu influencio as pessoas. Eu influencio as pessoas. Então, tudo que eu falo, as pessoas fazem. E aí ela aumenta esse processo dela. Se ela não para olhar para a jornada dela e se olhar e se tratar, ela vai sempre colocar o ego dela na frente. Mas não é o ego dela que ela tem que colocar na frente. Não é ela. Entende? A gente tem que parar de olhar como o ser, né? Então, eu tenho que parar de olhar eu como o ser que resolvo. E sim, as ferramentas que eu uso é que resolvem. Ajudam as pessoas. E no final das contas, elas que se resolvem. Né? Então, o ego faz você... Claro, é inevitável. Você trata uma pessoa que está há 30 anos em depressão, ela sai da depressão, você fala... Dá uma inflada no ego. Você fala, cara... E aí você tem que falar, peraí. Não fui eu que fiz isso. Foi ela. Foi ela que fez isso. E a ferramenta que eu dei para ela. Então... Só que é difícil, é uma jornada muito tênue, porque você vai dando ferramenta, vai resolvendo a vida de muita gente, daqui a pouco você começa... Porque as pessoas começam a falar, nossa, você é muito foda, cara, você resolve, você é isso, você é... Nossa, não... E aí isso vai inflando. Então, pra mim, é ego também, mas num outro lugar. É esse lugar do tipo, eu tenho o poder de resolver a sua vida. Né? Quando, na verdade, não é. Eu achei muito interessante isso que você falou de... Por mais que você passe por situações, você fica mais forte, né? Que é a diferença da... resiliência versus antifragilidade de Nassim Taleb, né? Sim. Que a resiliência, de acordo com o Google, é a capacidade que o objeto tem de voltar ao estado original após sofrer uma deformação. É o famoso eu caio e levanto e continuo. Isso. O antifrágil, dentro do contexto do livro, é você simplesmente cair, o que acontece durante toda a vida, mas quando você se levanta, você traz um aprendizado daquilo, por consequência, você se torna uma pessoa mais forte. Sim. Em relação a isso que você falou do ego, eu achei muito interessante porque esses dias eu tive um tapa, né, de humildade, que foi o treinamento que eu fiz. Né? O que aconteceu? Eu comprei este treinamento um treinamento de inteligência emocional que eu fiz agora em 2019. Eu estava numa vibe diferente, eu estava num momento diferente, eu estava com uma mente diferente que eu tenho hoje. Né? Porque, em 6 meses, nesse meio que a gente é outra pessoa. Então... Quando eu comprei, eu estava ainda naquela coisa, curso, um em cima do outro, formação, e até suprindo algumas demandas emocionais fazendo esse tipo de coisa, né? O famoso learner, né? Buscando tratar uma insegurança, fazendo uma formação em cima da outra. E lá nesse curso, eu já cheguei com o ego inflado. Não em relação às pessoas, aos treinadores, mas em relação a mim, acreditando que eu não traria nada demais daquilo ali. Eu só fui porque já estava pago há muito tempo. Né? Se fosse para falar, Bruno, você iria hoje? Ah, não, ixi, que preguiça, vou ficar em casa fazendo as coisas que eu preciso, aqui na sala trabalhando, mas eu não teria ido na formação. E foi muito interessante que eu cheguei nessa banca, assim, né? Comigo mesmo, em relação ao treinamento, inteligência emocional, já fiz tanto, vai ter um monte de coisa repetida aqui. Pouco provável que isso... Eu até falei para a Érica, eu estou sem muita expectativa, o que acaba sendo positivo, de uma certa forma, mas mostra um ego inflado ali. Né? Porque cheguei lá, tranquilo, não vai agregar muito na minha vida isso aqui, mas já estou aqui, vou aproveitar, fazer um networking, conversar com os brothers que fizeram uma outra formação juntos e tal. E foi muito interessante que eu tive aquele banho de água fria em relação àquela situação. E era um dos meus objetivos até naquele momento, que é trazer... Eu falei para a Érica 2 coisas que eu queria, um insight e uma ideia. O insight foi em relação a essa situação que eu tinha para resolver, da minha dificuldade de decorar, que até então eu não tinha tido tanta clareza. Né? Algumas pessoas que eu atendo, até ontem um rapaz que eu atendi, o Júlio, ele falou, Bruno, eu tenho dificuldade de gravar conteúdo. Eu falei, cara, você e 95% da população brasileira tem dificuldade de se expor. Lembrando que o medo não é de se expor nem de falar, porque a gente faz isso de forma natural. É o medo da rejeição, do julgamento e etc. Então, eu passei várias etapas durante este processo que foram muito interessantes para mim. Antes eu não conseguia fazer um story, né, aparecendo. Aí depois... eu comecei a fazer. Só que eu fazia extremamente quadrado, né? Era aquela coisa formal, assim, parecia o William Bonner no Jornal Nacional. Né? Aí isso foi melhorando. Aí foram surgindo novos desafios que, para quem vê de fora, acha que é a mesma coisa, mas não é. Aí, por exemplo, eu comecei a ter a oportunidade de gravar criativos para patrocinar em relação a posts, etc. Né? Que o nosso gestor de tráfego manda, Bruno, eu preciso que você faça criativo tal. Aí eu comecei a ter uma consciência de que eu tinha uma outra demanda. Do tipo, cara, eu preciso de um teleprompter para gravar. Cara, um texto de 2 minutos. Imagina um ator da Globo, né, amor? Que decora uma novela e eu tinha um texto de 2 minutos para gravar. Isso aí é legal que você está falando, mas uma coisa que eu falo muito é, cada um é de um jeito. Então, você não é pior por precisar de um teleprompter.
E aí eu sempre brinco, o William Bonner usa teleprompter. Ele tá há anos fazendo aquilo. Faz sentido. Eu não sei se era Regina Duarte, mas eu acho que era Regina Duarte. Ou... Acho que era Regina Duarte. Ela usava ponto. Um ponto eletrônico. Então, assim, uma baita atriz. Você olha e fala, nossa, que personagem e tal. Mas ela tava com ponto. Alguém tava ditando o texto pra ela. O que eu acho até mais difícil de fazer do que atuar direto. Do que decorar o texto. Aí você tem que prestar atenção em duas coisas. Eu não conseguiria. Pra mim é uma loucura que fazer isso que ela fazia. Entendeu? Mais difícil ainda. Mas ela fazia. Isso não tirava o mérito dela de, na hora, performar. Então, assim, cada um tem um jeito. Eu uso o teleprompter também muitas vezes, porque pra mim facilita o processo. E no início, quando eu comecei, era super mecânico. Eu tava meio que lendo. Agora tá mais natural. E tá tudo certo, entendeu? Eu já não consigo. Eu fico péssima com teleprompter. Eu falo pro Bruno assim, que eu começo a ler e escuto. Eu falei, eu não tô escutando o que eu tô falando. Que bosta, sabe? Pra mim não funciona. Pois é. Se eu tivesse que ler um texto em teleprompter, tá na cara que ia ficar horrível. A primeira vez que eu fiz também, eu falei, cara, mas como é que alguém usa isso? É muito pior. Eu acho. É melhor falar direto. Só que eu tenho uma certa prolixidade. Então, pra mim, a minha aula, que às vezes eu queria ter 5 minutos, ficava com 10. Eu falava, não. E eu nem falei a frase que eu tinha que ter falado. Sabe assim? Então, eu contava uma história, eu falava, não, eu vou começar a usar teleprompter. E pra mim tem ajudado muito. Então, não tem melhor certo e errado, né? A gente cria muito essas coisas na nossa cabeça e fala, pô, sou fulano Conrado. Cara, o Conrado, você fala pra ele, explica esse copo. Ele fica 4 horas explicando o copo sem parar. Ele só para a hora... Cara, eu preciso sair, né? Ele só para... Não, ele fazia live antigamente no não lembro, no YouTube. Caía. Quando dava 4 horas de live, caía. Então só por isso ele parava. No YouTube? Caía. Ele fazia live e caía. Não dava pra ficar. Então assim, eu não sou essa pessoa. Eu preciso ter o script do que eu vou falar. E aquilo vai durar o tempo que eu já sei que vai durar, entendeu? Eu não consigo ficar enrolando e falando. Não, ele consegue. Tem aquilo que funciona pra cada um, né? Exato. No final das contas, o importante é fazer, né? Sim. Mas eu já me peguei nesse... hoje eu busco trabalhar o feito melhor que perfeito, né? Mas eu já me peguei e até hoje eu trabalho isso de não tá bom ainda. Né? Até quando eu vou gravar alguma coisa. Não, eu preciso, quando eu tiver... E eu vejo vários colegas da mesma forma. Né? O famoso... Tô me preparando. Cara, conversei com uma colega esses dias, hipnoterapeuta. Bruno, porque tá complicado, né? Não tô atendendo, tá sendo difícil e não sei o quê. Aí eu falo, entende no teu perfil aqui pra ver. E não tem conteúdo, né? Não tem post, não tem stories. É complicado as pessoas irem até você se elas nem sabem direito o que você faz, né? Aí, então, amigo, mas eu tô me preparando, mas eu tô me organizando, tudo no gerúndio. E nada, cara, e nada. Passou 6 meses, então, né? Você não tem um cliente para me indicar? Eu falei, então, eu preciso que você faça a sua parte, né? Como é que eu vou te indicar alguém se essa pessoa vai chegar no seu perfil e vai ter uma foto de uma xícara de café no feed? Tudo bem a xícara de café, mas não só isso. Sim. Aí no outro dia tem uma foto da orquídea. Aí no outro dia tem um bom dia. Pô, as pessoas nem sabem o que você faz, elas vão se conectar com o quê? Né? Com a tua xícara de café? Então, eu tô me preparando. Então, hoje, eu trabalho muito isso, porque eu sei que eu ainda faço isso. Eu preciso que tudo esteja impecável para fazer. Não, tem que ter o melhor microfone, tem que ter a melhor câmera, a melhor lente, a melhor iluminação. Né? Assim, tá saindo, as coisas estão funcionando, as coisas fluem, mas eu poderia fazer com muito menos do que eu tenho hoje. Muito menos. Isso, cara, isso é uma característica, muito presente para os procrastinadores, né? Que é uma coisa que eu trato bastante, porque o que acontece? O procrastinador, ele é muito, muito bom em entrar em movimento, mas péssimo em entrar em ação. Qual é a diferença? Movimento é... Sabe aquelas pessoas que entram na Amazon, compram vários livros, nossa, monta o carrinho, o melhor carrinho, sabe todos os livros, tem todos os livros, mas não entram em ação, que é ler o livro. Movimento é você se inscrever na academia. Ação é você entrar na academia e malhar. Então, o procrastinador ele é ótimo em movimento, porque ele é ótimo em fazer as listas de final de ano. Ele é ótimo em fazer, não, eu vou mudar, eu vou segunda-feira, eu vou não sei o quê. Só que entrar em ação, que é o comportamento, ele não muda. Por quê? Porque é muito mais fácil mudar a crença do que mudar o comportamento. É muito mais fácil eu acreditar que na segunda-feira eu vou começar a dieta. É fácil fazer isso. E a pessoa acredita, ela muda essa crença. Não, segunda-feira eu vou começar, é fato. Mas ela não consegue mudar o comportamento. Por que ela não consegue? Porque ela não foi na causa daquilo. Né? Ela não tratou o que de fato está fazendo ela não entrar em ação.
E aí, procrastinação muitas vezes está ligada a uma insegurança, tem ferramentas que ajudam também. Então, quando a gente entra muito em movimento, que essas pessoas, não, eu estou me preparando, não, o projeto está perto, não sei o quê, cara, olha e fala, tem um problema aqui. Né? E esse padrão se repete para várias coisas. Essa pessoa que compra muitos livros, que está sempre preparando o terreno, mas nunca está de fato agindo no terreno. Eu fui num treinamento esse final de semana e o treinador lá, ele perguntou para a galera, eram 25 pessoas. Eu quero que vocês escrevam no papel o motivo pelo qual hoje vocês não fazem conteúdo. E são produtores de conteúdo, as pessoas que querem viver de produção de conteúdo. Aí o pessoal, 3 palavras. Aí o pessoal começou procrastinação, procrastinação, falta de tempo, agenda, né? E começou. Aí assim, né? Eu era o único do meio do desenvolvimento pessoal ali. Todas as outras pessoas, ou a boa parte delas, eram desse meio mais técnico, né? De fotografia, de filmmakers e etc. E eu só fiquei ali, né? Só no meu canto ali, avaliando. Então eu percebo que eu procrastino muito. Aí ele começou, mas em relação à tua agenda? E começou algumas coisas. Aí eu fui pegando uma pecinha que um cara falou, a pecinha que o outro falou e fui juntando em padrões. E ele falou assim, então eu percebo que eu procrastino muito porque a minha agenda é muito corrida e papapá. E às vezes eu percebo que não é assim, né? É complicado, né? Porque às vezes você tem que ceder a sua agenda para a agenda do cliente. Aí eu levantei a mão, eu falei, mas isso não é posicionamento? A forma como você se posiciona no seu trabalho, que é diretamente proporcional à forma como as pessoas te veem. Porque se o cara te considera uma referência naquilo que você faz, e talvez seja por isso que ele esteja contratando o seu trabalho, a sua prestação de serviço, ele quer muito o seu trabalho. Então, é uma troca, né? Não é só você fazer por ele e ele vai te pagar por isso. É uma troca. Você está fornecendo algo e ele está te dando algo em troca. No caso, a remuneração. Eu falei, não é interessante você entender o porquê você se sente dessa forma, se permitindo às vezes cancelar coisas pessoais para colocar um cliente naquele lugar? Eu entendo que é importante, óbvio, a gente está falando de dinheiro, mas se isso acontece de forma recorrente, tem um padrão, né? Uma situação associada a isso. Sim. O legal é isso, é justamente você entender onde está o padrão, né? Qual é a causa? Onde se repete aquilo, né? Porque senão você fica girando em círculo, né? Esse movimento que eu falei, por exemplo, quando eu procrastino, eu descobri, cara, é um misto de insegurança, emocionalmente insegurança, e se não tiver tão bom, e se não for ideal, e se não ficar do jeito que eu gostaria, com organização. Beleza, então eu já tenho aqui, já mapeei, o que eu faço agora? Agora eu trabalho em cima dessas 2 coisas. Porque se eu não sei, eu vou ficar... não, é a agenda, é o cliente, não sei o que. Não é isso. Existem causas reais ali. Quais são? Né? Então você tem que buscar essas causas. E aí a gente fala, o autoconhecimento ele é incômodo? Mas ajuda a gente a descobrir esse tipo de coisa. Ajuda a gente a descobrir esse tipo de coisa para resolver a nossa vida. Se você não faz... Acelera, né? Acelera. Né? Se você não faz, você fica lá anos e anos batendo cabeça. Anos e anos, cara, não tô tendo resultado, mas não sei por quê. Sim, porque você não se conhece. Você não sabe qual é a causa disso que tá acontecendo com você. Uma coisa que você fala bastante, e eu te considero até uma referência nisso, em relação à criação de hábitos. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho disso em instantes. Mais uma vez, para você que está nos assistindo aqui no YouTube, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, curte este vídeo, compartilha com um amigo. Eu tenho certeza que se fez sentido para você e de alguma forma você se conectou com essa história, com essa jornada, comenta aqui abaixo que parte foi que fez mais sentido para você. Manda aqui nos comentários no vídeo, que dependendo daquilo que você disser, a gente pode contribuir de alguma forma também, respondendo uma pergunta, um insight, uma ideia que você teve. Isso nos ajuda, claro, a trazer pessoas que possam te ajudar a se desenvolver cada vez mais também. Então, voltando aqui, Igor, em relação a isso que você trabalha hoje, cara, eu queria que você contextualizasse um pouco sobre criação de hábitos, porque as pessoas só acreditam que hábito é aquilo que eu faço todo dia, mas elas não têm noção do poder que o hábito tem na vida delas, principalmente os positivos, claro. Sim. Cara, o hábito, ele tem uma frase do David Hume que eu gosto muito, que é o hábito é o grande guia da vida humana. E ele é realmente o guia da nossa vida. Por quê? Primeiro, pensa o seguinte, a gente vai criar hábitos. É inevitável, a sua mente vai fazer isso, você querendo ou não. Beleza, partindo desse princípio, não é melhor que eu escolha, então, os hábitos? Do que deixar a minha mente automaticamente criar os que ela acha que tem que criar? É melhor que eu escolha. Então, partindo desse princípio, cara, eu já tenho que trabalhar hábitos.
Por quê? Porque se eu deixar minha mente escolher, ela naturalmente vai fazer o quê? Escolher os que me dão recompensa imediata. Porque a nossa mente trabalha dessa maneira. Gatilho, algo acontece que me faz ter o comportamento. Após o comportamento, eu ganho uma recompensa. Quando a minha mente entende isso, o que ela faz? Tem recompensa nisso aqui. Isso é bom. Vamos repetir esse trajeto todas as vezes que isso acontecer. Exemplo. Pessoas que fumam, por exemplo. Tomou o cafezinho. Dá muita vontade de fumar. O cafezinho é o gatilho. Fumar é o comportamento. A recompensa é o alívio que ela sente. Quando ela sente o alívio, a mente dela entende o seguinte. Todas as vezes que você tomar aquele cafezinho, vamos repetir tudo isso. Então, tomou o cafezinho, gatilho na hora. O que ela faz? No gatilho, ela já vê a recompensa. Como ela precisa da recompensa, a mente busca o trajeto. Fuma de novo para a gente ter aquela recompensa, beleza? Então o hábito ele é criado assim. Gatilho, comportamento, recompensa. Bom, se eu entendo, algumas pesquisas comprovam que cerca de 50% do meu comportamento são os meus hábitos, e se eu deixar automático a minha vida, naturalmente a minha mente vai buscar os que têm recompensa imediata, eu estou ferrado. Porque a maioria das coisas que existem na vida de recompensa imediata não vão dar bons resultados. Pode ver, você come uma besteira, é recompensa imediata para o cérebro. O açúcar é maravilhoso, só que você engorda. E o peso na consciência depois, dependendo. E o peso na consciência. Agora, em contrapartida a isso, ir para academia, você não tem recompensa imediata. Você não começa a malhar em uma semana, você chega no fim do desfile e emagreci 10 quilos. Não. Infelizmente, né? Infelizmente, não. A recompensa é tardia. Então, por isso que a gente precisa determinar os hábitos que eu quero para chegar nos resultados que eu quero chegar na minha vida. E aí, paralelo a isso, se eu não me conheço e se eu não sei os hábitos que eu preciso criar para minha vida, a minha vida vai levar sempre para recompensa imediata. E, cara, o hábito ele tem um problema. Ele só mostra o resultado dele depois de anos. Então, esse é um grande problema do hábito. Porque o resultado que você tem hoje, você começou há 5, 10 anos atrás. E aí as pessoas, como elas às vezes fazem um mês e não vem resultado, elas largam. Só que aí daqui a 10 anos ela fala, cara, tá péssimo aqui onde eu tô. Porque você não começou. Né? Então esse é o grande problema do hábito. Você não consegue mensurar o resultado ruim no período curto. Você só vai medir ele daqui a 5, 10 anos. Só que muitas vezes é tarde. Mas o bom também acontece dessa forma, né? O resultado bom, às vezes, a gente quer... mas se eu for pra academia hoje, eu não vou ficar forte nem emagrecer. É esse o ponto, né, das pessoas. Sim. Da antecipação do hábito ruim, que já gera um benefício instantâneo, e do hábito bom, que gera um benefício a médio e longo prazo. Sim. Tudo é longo prazo, não tem jeito. Então, você... A recompensa do hábito ruim é agora, mas todo o resultado vai vindo ao longo do tempo. Porque é o efeito composto, né? Não tem jeito. E assim, você falando disso, eu tô pensando agora, talvez se faz sentido, você falou da questão do prazer imediato, né? Da recompensa imediata. E a criança, ela tem muito essa coisa do imediato, né? Eu quero agora, e ela não consegue esperar. Tanto que tem aquele challenge lá, sabe? De colocar um docinho na frente da criança e falar, espera um pouco, e a reação delas é que elas não conseguem imaginar a recompensa do futuro, né? A longo prazo. Você acha que tem a ver, então, quem tem muitos hábitos ruins de prazer imediato, que seja comida, sexo, jogo, dinheiro, qualquer coisa, tipo videogame, enfim, e não consegue fazer projeções de ganhos futuros? Pode ser que ela tenha muitas questões da infância, que seja, fala assim, a criança dela que está ali atuando, porque é o adulto que entende o que é longo prazo, né? Sim. Fizeram um teste de marshmallow com crianças e tem crianças que naturalmente conseguem esperar. Elas olham e falam, ok, vou esperar então para ganhar 2 depois. Tem criança que não. Nesse estudo eles comprovaram o seguinte, as crianças que esperavam futuramente tinham um futuro melhor. Profissionalmente, porque eram pessoas que naturalmente já tinham isso. E aí, cara, de novo o autoconhecimento. Você entender como você age, porque a maioria das pessoas age dessa maneira de não esperar. É mais natural que a criança não espere, tá? As crianças que esperam realmente, elas estão meio fora da caixa ali. É mais natural que você não espere. A criança não entende realmente muito. Não, é melhor pegar logo agora. Então, muitas vezes sim, é a nossa criança que está ali, agindo e falando, não, mas eu quero agora. E aí o adulto precisa falar, cara, mas não é agora que você tem que ter. Não interessa. Eu preciso, porque é muito, cara, agir como adulto, né? Não, mas muito. Eu não tenho que comer, velho. Eu tenho que comer daqui a... Entendeu? Daqui a anos eu vou ter esse resultado. Acabou. Sim. Mas eu quero comprar não sei o quê. Mas eu não posso comprar isso agora. Eu vou juntar o dinheiro porque eu preciso do dinheiro para isso. Então, em alguns momentos na vida, é você decidir.
E é duro mesmo, é incômodo, mas é decidir eu vou precisar colher esses resultados. Agora, paralelo a isso, o que é interessante entender é o seguinte, muitas pessoas que tentam mudar os hábitos e não conseguem, elas muitas vezes acham que o problema está nelas. Pô, eu não consigo. Mas a grande maioria das vezes está na estratégia que elas estão usando. Né? Criar hábitos também é estratégia. Não é só você falar assim, beleza, eu decidi, então segunda-feira eu começo a academia. Você não vai começar. Porque, em geral, essas pessoas elas tentam usar força de vontade e motivação para começar. E não vai conseguir. Porque a gente sabe já que força de vontade é uma energia que acaba e a motivação ela depende do nosso estado emocional. Então, se na segunda-feira acordou chovendo e eu não gosto de chuva, já mudou meu estado emocional. Tudo muda o nosso estado emocional, né? O meu gato doente mudou meu estado emocional. Então, se eu dependo disso, eu tô ferrado. Então, o que você precisa? De estratégia. Você precisa de estratégia para mudar os hábitos. E aí, de novo, o autoconhecimento tem tudo a ver com isso, que é você agir como adulto e falar, cara, eu preciso de uma estratégia, então, para me livrar disso. Né? E aí, as estratégias que existem várias estratégias que possibilitam você construir hábitos que sejam duradouros. Né? Uma dica que eu dou muito, por exemplo, é você começar pequeno. Né? Muita gente tem a ideia de, segunda-feira, então, eu vou começar na academia, eu preciso. Só que a pessoa acha que segunda-feira ela vai começar malhando 1 hora. Como ela ainda tem motivação e força de vontade, ela começa malhando 1 hora na segunda. Na terça ela fala, não, malhar 40. Na quarta ela já está malhando meia hora. Tá errado, você tem que começar o oposto. Começa na segunda malhando 5 minutos, 2 minutos. Você só precisa de... Aí muita gente fala assim, pô, mas eu não vou emagrecer malhando 2 minutos. O importante no primeiro momento é você criar o hábito. Se você criar o hábito, lá na frente você vai emagrecer. Então, só a consequência, né? Exato. Esse é um grande problema. As pessoas elas tentam criar hábitos focados no resultado. Mas quando você foca no resultado, você não vai criar o hábito. Você tem que pensar no processo. E aí, antes do processo, vem a sua identidade. O que é a identidade que eu falo? Pensa só uma coisa. Se eu foco no resultado, mas eu não tenho a identidade de uma pessoa saudável, eu vou até talvez conseguir emagrecer. Até vou contratar lá o personal, vou fazendo a alimentação certa e vou emagrecer. Só que assim que eu conseguir o resultado, eu vou largar. Por quê? Porque não faz parte da minha identidade ser uma pessoa saudável. Agora, se você muda, ao invés de você focar no resultado e focar na sua identidade, que é, eu preciso criar uma identidade de uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável, naturalmente, ela se alimenta bem e ela vai para a academia. E por isso ela emagrece. Né? Então, quando eu vou trabalhar hábitos com as pessoas, é sempre assim, cara, vamos trabalhar na sua identidade, não no seu resultado. Eu quero emagrecer 5 quilos, eu quero ler 10 livros por ano. Não, esquece o resultado vai aparecer. É quem você precisa se tornar para conquistar aquilo que você quer ter, né? Exato, é na identidade. Mas eu não entendi direito essa coisa da identidade, porque, por exemplo, assim, quando você fala identidade, igual esse exemplo das crianças do marshmallow, algumas pessoas já têm uma predisposição para ser de tal jeito. E como assim? A identidade, nesse caso, muitas vezes a gente tem predisposições, mas nós não somos indivíduos fixos. Uhum. Então, a identidade, ela parte primeiro de uma escolha. De falar, eu quero ser saudável. Eu quero, é uma escolha. A partir dessa escolha, a gente começa um trabalho para ser saudável. E aí, o ser saudável me faz ter o resultado, que é emagrecer ou ser sarado na academia. Tá. Nessa escolha, parte várias coisas, várias técnicas e ferramentas para isso. Desde a hipnose, para você começar a usar essas frases que te colocam nesse lugar. Limpar o lixo que te bloqueia andar para frente com isso. Criar as estratégias certas para você repetir e ser essa pessoa. Uhum. Porque o que torna uma pessoa, por exemplo, leitora de livros? Repetição. O que define uma pessoa ser saudável? Comer bem? Repetição. Tudo na vida, o que determina eu ser aquilo é porque eu repeti aquilo muitas vezes. Só o fato de eu ter repetido me tornou aquela pessoa. Então você pode tornar quem você quiser, desde que você repita aquilo várias vezes. Para você se tornar um leitor, você só precisa ler direto. Aí as pessoas imaginam que é o seguinte, para eu me tornar um leitor, eu preciso ler que nem o fulano que lê 60 livros por ano. Não, você não precisa. Você só precisa ler todo dia. Nem vai conseguir. Você só precisa ler todo dia. Mas pode ser só um parágrafo. Você vai ser um leitor. E você que estudou bastante hábitos, é verdade aquele negócio dos 21 dias? Para você, quanto tempo demora para criar o negócio do hábito? Porque eu tô tentando uns hábitos até agora e não tá batendo, não. Até agora não bateu, não.
Não, furada. 21 dias não existe. Tá, 21 dias não existe, então. Não existe. Tá. Por quê? Cada ser humano é um ser humano. Não dá pra generalizar. Cada hábito é um hábito. Então, cada tipo de hábito é um hábito. Por exemplo, eu fui atleta. Para mim, criar um hábito de ir pra academia vai ser muito mais fácil do que para uma senhora de 50 anos que nunca malhou na vida dela. Claro que ela vai ter mais dificuldade. A famosa memória muscular também, né? Sim, pode ser que para mim, eu falei assim, caramba, eu vou... em 21 dias eu consigo. Por quê? Porque eu já fui atleta. Para ela, não. Talvez ela precise de mais tempo. Então, tem alguns estudos que dizem que precisa de 200 e poucos, outros precisam de 60. É bem variado. Só que uma coisa que eu sempre falo pouco importa. Tá. Pouco importa. Porque o que você quer no final das contas? Ser aquela pessoa. Por isso que está na identidade. Se você quer ser aquela pessoa vai fazer isso o resto da vida. Não importa se vai ser 21 dias, ou 30, ou 100, ou 1000. O que importa é que aquilo vai fazer parte da sua vida. Boa, tá, entendi. E esse é um outro problema dos 21 dias. A pessoa chega nos 21 dias, ela acha que agora já me tornei criar o hábito. Relaxa. Super. Perde. Nossa, obrigada. Você me ajudou agora. Que bom. Muito obrigada. Finalmente você vai malhar agora. Não, porque ontem mesmo eu fui no treino, né? Eu me encaixei em vários exemplos que você deu. Você falou assim que quando a pessoa não tem identidade, tudo torna-se uma desculpa para que ela não faça, né? Aí ontem eu cheguei assim e falei, bom... Aí a pessoa falou, você é aluna nova? Eu falei, não, é que eu sou aluna que vem uma vez por mês. Porque tava frio, aí depois choveu, aí depois tava nublado, aí depois vai fazer sol, né? E eu fiquei assim, gente, quanto tempo vai demorar para eu gostar desse negócio? Porque não consigo, não chega, sabe? Então, você precisa decidir antes que você quer ser essa pessoa. Né? Essa pessoa que, na identidade dela, faz isso. Entendi. E aí existem maneiras também. Talvez não seja malhando, talvez seja praticando um esporte. Você tem que identificar. Mas só de você falar que eu não preciso esperar uma quantidade de dias exato para bater, sabe? Porque eu falo, quando vai bater? Então, beleza. É só fazer. Okay. E uma coisa assim, muito legal, é que quando você cria uma meta pequena, Érica, você só precisa repetir aquela meta. Então, por exemplo, imagina que eu quero ler. Eu só quero ler um parágrafo por dia. Cara, ler um parágrafo por dia é muito fácil. Qualquer um consegue. Academia. Você só precisa ir e fazer 5 minutos de academia. 5 minutos, mas vai todo dia. Aqui é a repetição que faz a gente criar o hábito. É a repetição. Então o que você precisa? Criar o hábito da sua mente, se acostumar com aquilo. Então você vai todo dia, 5 minutos, 5 minutos. Só que o que acontece muitas vezes? Você já está lá. Você fez 5 minutos, você quer fazer um pouco mais. Mas o seu requisito é 5. E aí no dia que você estiver realmente muito indisposta, você vai fazer 5. Cara, eu vou fazer 5. Vou só lá bater o que eu preciso fazer. 5. Naturalmente, o que torna uma pessoa ser aquela pessoa? A repetição. Naturalmente, ao longo do tempo, você vai se tornar essa pessoa. E isso é disciplina? Cara, Então, tem muita gente que fala no mundo do Instagram, principalmente, né? Da tal disciplina, que você precisa ter muita disciplina. Eu sou um pouco contra isso. A disciplina vem depois, não vem? O que é disciplina? Cara, eu tenho uma parada diferente na disciplina. Pra mim é o seguinte. Pra mim, você não precisa de disciplina o tempo inteiro. Pra mim, ninguém consegue ter disciplina o tempo inteiro. Isso é uma falácia. Os caras que falam, não, é disciplina... Pra mim, você precisa ter uma disciplina selecionada. Você precisa ter disciplina até o momento que aquilo se torne um hábito. Porque depois que se torna um hábito, você não precisa mais de disciplina. Virou automático. É igual escovar o dente, né? É igual escovar o dente. O Arthur hoje, eu preciso da disciplina selecionada com ele, que é disciplina para ele escovar o dente, até ele começar a escovar o dente. Quando ele começar a escovar o dente, eu hoje, Igor, não preciso mais de disciplina para escovar o dente. Escovar o dente é um negócio chato pra caramba, né? Quem gosta de escovar o dente? Acho muito chato. A gente gosta dos benefícios de escovar o dente. Sim. Hálito refrescante, dentes lisinhos, aquela coisa toda. Mas escovar o dente é muito chato, cara. Sim. Tanto que uma vez eu falei, né, que a gente podia não ter vários dentes, a gente podia ter uma placa só, assim, para não ter que ficar passando fio dental em tudo. Putz, fio dental é pior. Já diminuía o trabalho. Você sabe uma curiosidade? A pasta de dente, ela antigamente, ela não tinha sabor nenhum, né? Ela era só uma pasta para limpar o dente. E aí, por entender essa coisa da recompensa, eles começaram a colocar o sabor de menta. E aí as pessoas começaram a escovar mais o dente. Então podia ter gosto de donuts, então. Para ter a recompensa da refrescância. Gente, a sensação da boca limpa. Que legal. Mas eu vou gostar mais se tiver chocolate, uns negócios assim. Mas se comprar Tandy. É Tandy o nome? Tandy enjoa. Tandy. Nossa, entendi. Que legal. Uau. É isso. Cara, em relação a isso do hábito, eu tive um insight muito interessante no ano passado, né? Porque eu sempre fiz atividade física a vida toda, né? Aí o que aconteceu? A gente chegou em São Paulo, vários projetos, ideias, clientes, palestra, evento, treinamento. 15 dias depois, pandemia. Tudo deu errado.
A gente tinha acabado de entrar num apartamento novo, né? O apartamento não tinha fogão, então a gente ia ter que fazer a parte da pedra, cortar pedra, pôr um cooktop para a gente poder cozinhar e etc. Em pouco tempo que a gente tinha acabado, a gente já chega em São Paulo, 15 dias depois teve a pandemia, por consequência não tinha mais prestação de serviço. Nossa. Aí então a gente ficou sem fogão. Ok, né, cara? Sem problemas. Dias depois, o nosso micro-ondas queimou. O micro-ondas com 5 meses de uso queimou. Ok, a gente tem air fryer. Não contente, ela queimou também. Não é possível. Cara, numa sequência assim de pouco tempo, tudo Tava queimou. zicado. Tava zicado. Tava Tava bem zicado. O apartamento tava zicado. Tanto que foi um colega nosso lá fazer um reiki lá pra tirar uma zica. E aí, olha que interessante. A gente começou a pedir iFood. Cara, o iFood faliu. Só faltou, né? Pelo contrário, aí que o iFood deve ter bombado demais faturou. agora na pandemia. Nessa cara. época. Deve ter sido insano. Com certeza. Então a gente começou a pedir iFood. E no começo, a gente até pedia algumas coisas mais assim, tipo uma saladinha, um grelhadinho, as coisas e tal. Só que chega uma hora, cara, você enche o saco. Aí você não tinha fogão, micro, air fryer, e você começa a pedir iFood. Aí vem lasanha. Lanche. Não, a gente ainda recorreu. A gente ainda fez uns... alternou. Então a gente mora do lado de um Carrefour Express aqui, praticamente, bem pertinho. E aí o que acontecia? Lasanha congelada. Antes de tudo queimar, a gente já estava aqui naquela... lasanha congelada, macarrão, não sei o quê, tudo pronto, tudo congelado. Comida congelada é um veneno. Sim. E a gente começou nessa, aí queimou tudo, comida a gente não tinha mais, a gente ainda comprava comida congelada e usava o micro-ondas do salão de festas do prédio, cara. Era muito louco. A gente esquentava, aí subia com um paninho assim, pegava o elevador com a lasanha pronta, quente na mão. E a gente iFood. Aí, cara, o que aconteceu? A pandemia foi uma transição muito pesada para as pessoas, né? Porque coisas que a gente nunca viveu, nunca teve acesso antes. E como a gente tinha muitos projetos e muitas ideias, eu gosto de dizer que a pandemia foi um dos piores anos da nossa vida inicialmente. 2020 começou, né, profissionalmente, financeiramente, um dos piores anos da vida. E o que nos obrigou a sair da nossa caixinha, zona de conforto, zona conhecida, como a Érica gosta de dizer, e se reinventar em relação a tudo isso. E o que aconteceu? Inicialmente, gerou uma ansiedade. Porque, cara, não tenho mais clientes. E a palestra que eu ia dar, contratada, e o evento, e isso, aquilo, acabou. Então, você tem uma ansiedade. E eu sempre fui muito ativo, viaja para cá. Cara, Londrina, São Paulo, e vai para cá, vai para lá, e de repente não tinha nada. Você não ia fazer atividade física. Eu, né, que, por exemplo, a academia do prédio fechou. Eu nunca gostei de musculação mesmo. Mas o CrossFit não tinha, e aquela coisa toda. Aí eu me peguei comendo lixo o dia inteiro, doce, comida congelada. E o que aconteceu? Eu não sabia da minha capacidade de engordar até então. Foi uma delícia, eu adoro, hein? Mas você não engorda, né? A Érica come bacon o dia inteiro, não engorda. O colesterol explode, mas ela não engorda. Não é assim, não. Aí, cara, eu comecei a engordar. Comecei a engordar. Aí minhas calças começam a ficar curtas. Aí começa aquela coisinha aqui assim. E eu sou o falso magro, né? Porque quem olha fala, Bruno tá magro. Mas aí tem uma pancinha, uma coisinha, o braço aqui. Começa a ficar aquela coisa esquisita, né? E, cara, começou a me incomodar. E eu fui realmente perceber o estrago da pandemia quando eu fui pra Jundiaí gravar um conteúdo lá com o Guilherme, uma coisa assim. E ele foi na farmácia comprar uma fralda, alguma coisa pra filha dele. E tinha uma balança. Aí eu cheguei lá, balança, vamos pesar. Cara, o máximo que eu tive de peso na minha vida foram 86 quilos. Numa época assim, 2017, eu treinava forte, aquele crossfit retardado, marmitava de 3 em 3, tinha 7% de gordura. Então assim, 86 quilos, bem, fortinho. Cara, eu fui ver, eu estava com 92 quilos. Sem treinar, cara. Quase 2 anos sem treinar. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Aí assim que abriu o CrossFit, cara, no outro dia eu tava lá. Né? Depois que as coisas começaram a aliviar um pouco, entre abre e fecha, eu tava lá. Aí entra o que eu queria dizer. E eu comecei... Aquela coisa, o cara treina um dia e olha no espelho, né? É impressionante. Porque eu quero ter o corpo... Antes, eu nunca estava satisfeito com o corpo que eu tinha, mas quando eu cheguei nesse ponto, eu queria ter o corpo que eu tinha antes. Sim. Então você treina uma semana, olha no espelho. Cara, que chato isso aqui. Mais uma semana, aí eu percebi. Foi aí que eu tive um insight interessante. Porque quanto mais eu focava no resultado que eu queria, mais eu me frustrava, cara. Mais chateado eu ficava, mais triste. Foi aí que eu comecei a realmente focar naquilo que eu precisava fazer e não naquilo que eu queria. Aí começou a ficar mais leve. Sim. Aí eu falei,
foda-se, vou parar de ficar olhando, vou parar de ficar me analisando, eu vou simplesmente focar no meu dia a dia. Então eu preciso só hoje me alimentar bem, só hoje treinar. O hábito é isso, cara. É aquela frase batida, né? Mas é de você aproveitar a jornada. Justamente. Por isso que eu falo muito de criar na identidade. Quando está linkado à sua identidade, você aproveita a jornada. Porque tem a ver com você fazer aquilo, né? Você cria aquilo para você. E você não fica preso ao resultado, porque o resultado ele demora. O resultado real que você quer, nossa, ficar trincado, ou fazer tal coisa, ou ficar milionário investindo. Você precisa de tempo para isso acontecer, né? E o tempo, ele é uma coisa muito, difícil das pessoas quererem esperar. Então, por isso que tem gente que quer, por exemplo, ganho imediato, acaba se ferrando financeiramente. Tem gente que quer emagrecer logo, toma remédio ou faz cirurgias e acaba se ferrando. Então, respeitar esse processo é fundamental, né? Para você conseguir o resultado que você quer. E a maneira mais fácil é você justamente linkar isso a quem você é, a identidade. Por isso que, para mim, é o que faz sentido, entendeu? Que legal, que legal. Cara, pra gente já ir pros últimos instantes do nosso bate-papo de hoje, que está sendo muito legal. Diante de toda a sua jornada, tudo que você passou, desde quando você iniciou a sua carreira como atleta, ator, até se tornar hipnoterapeuta, que reflexão você pode dar para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, ou as pessoas que estão nos vendo aqui agora, nos ouvindo, né, em alguma plataforma de streaming, que vai, de alguma forma, agregar em relação a tudo que você pôde compilar dessa sua jornada? Olha, para mim, aproveitar a jornada é uma coisa muito presente e principalmente entender a jornada. Porque quando você não entende a jornada, você não consegue aproveitar. Então, durante muito tempo, por eu não entender a minha vida, eu estava sempre querendo buscar o sentido dela. Uhum. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Porque geralmente a gente tenta buscar no sentido da vida dos outros, né? Pô, ele fez isso, se eu fizer e ela fez aquilo e se encaixar. Mas eu acredito muito que cada um vem com o seu sentido de vida, né? Então, quando a gente se compara com os outros, é péssimo, porque não vai encaixar o teu sentido com o sentido da vida do outro. Então, para mim, o que me faz mais sentido é eu entender cada vez mais quem eu sou e para que eu tô aqui, né? Porque isso alivia, que é justamente esse sentido que a minha vida tem, né? E essa jornada é diária, mas, como eu disse no início, é o que me empodera para justamente vencer os próximos obstáculos, porque é inevitável. A vida vai trazer novos obstáculos. E a gente não sabe o tamanho dele. O mais doido é que a gente não sabe o tamanho do obstáculo. Pode ser... Eu tive um irmão que morreu. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não sei o que a vida vai me reservar. Agora, qual é a parte que eu controlo disso? É estar pronto para o que a vida trouxer. Uhum. Então, para eu estar pronto, eu preciso ser forte emocionalmente. Para eu ser forte, eu preciso me conhecer melhor, né? Porque senão qualquer coisa pode me abalar. E a minha vida me deu várias pancadas, assim, em momentos que foram muito dolorosos. E eu só consegui superar eles porque eu, naquele momento, tinha aquela força para aquilo. Tinha casca, né? Tinha casca para aquilo. Então, hoje, o que eu penso sempre é evoluir. Porque eu não sei o que a vida pode trazer. Legal. Muito bom. Esse é o pró e o contra, né? Em relação a tudo isso. Sim. É bom, é a famosa frase, né? É bom porque só depende de você. Mas o duro é que só depende de mim também, né? Sim. Cara, isso que você falou é uma coisa que eu sempre falo. A vida, ela sempre, em tudo, vai ter uma moeda. E a moeda, ela tem dois lados. Sempre, sempre. Não dá pra você... Todo bônus tem seu ônus. Todo ônus tem seu bônus. Todo lado bom tem o seu lado ruim. Todo lado ruim tem o seu lado bom. Esperar essa vida de flores encantadas e passarinhos cantando e arco-íris não existe. Ela simplesmente não existe. Não tenta... Sai dessa ilusão. Sai da ilusão de que um dia você vai viver essa vida plena, rico, sarado, bem-sucedido, com tua família, todo mundo feliz. Não vai. Vai durante vários momentos, mas a vida vai trazer coisas que vão machucar. Isso não quer dizer que você não vai ser feliz, entendeu? Uhum. É só entender que a vida não é um mundo mágico, que ela tem sim as coisas ruins, mas ela pode ser maravilhosa apesar dessas coisas ruins que aparecem. É tudo uma questão de perspectiva, né? É porque viver achando que um dia esse mundo mágico vai acontecer é uma ilusão, e a ilusão... Só se a gente morar na Disney, né, amor? Ah, Disney é fantástico, viu? Disney é muito Tem bom, uma né? coisa que o pessoal fala que chama a depressão pós-Disney, que é mesmo.
Legal. Igor, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, eu quero antes pedir que você coloque aqui nos comentários o insight que você teve. Eu tenho certeza que você teve vários. Qual foi o hack que você adquiriu dessa nossa conversa? Qual foi a virada de chave que talvez você tenha tido aqui também? Igor, para as pessoas que acompanham a gente, querem acompanhar o seu trabalho, querem saber mais sobre hábitos, sobre tudo aquilo que você prega, e eu acredito que seja fantástico. Eu admiro bastante você como pessoa, admiro muito você também como profissional. Onde as pessoas podem te encontrar? Bom, meu Pix primeiro é... Para quem gostou, mandaram uma caixinha para mim esses dias. Pix, Admiro muito o seu... Mandaram para mim, admiro muito o seu trabalho, Bruno. Eu gostaria de saber como é que eu posso te recompensar. Eu falei, manda um Pix. Manda um Pix, exatamente. Hoje é muito fácil recompensar, gente. Muito fácil. Igor Hercovitz. Cara, você vai ter que soletrar esse nome. Bota aqui embaixo. Vamos facilitar. Nosso time de edição vai pôr aqui embaixo, então, na telinha. Instagram, @Igor Hercovitz e YouTube, Igor Hercovitz. Show de bola. Acho que é isso. E você tem um programa de mentalidade que trabalha hábitos, é isso, né? Hábitos, procrastinação e hábitos. Mais esse lado, né? Claro que acaba abordando várias coisas, mas o foco é isso. Então, vocês procrastinadores, vocês que têm problemas com hábitos de recompensa imediata, o Igor pode te ajudar. Exactly. Show de bola. Show de bola. Então, para vocês que entenderam a importância que isso tem, né? De 10 clientes que eu atendo, 9 sofrem de ansiedade e desses 9, boa parte deles, eu acho que uns 90% também, tem problemas em relação à procrastinação, compulsões e busca de benefícios de forma imediata também, ou recompensas imediatas, né? Eu acho, para mim também, assim, muitos clientes chegam e a ansiedade e procrastinação são os dois problemas ali que mais aparecem. Eu acho que eles estão... aquilo a gente sabe, né? A nossa mente, ela é como se fosse uma gaveta de fios, né? Fica tudo embolado ali. Então, uma coisa está muito associada à outra também. Uhum. A pessoa procrastina, não faz o que ela deveria, fica ansiosa. Uhum. A pessoa fica ansiosa, aí procrastina porque não consegue andar para frente. Entende? É uma bola de neve. O ser humano é fantástico. É uma bola de neve. Então, assim, se você tem um, você provavelmente vai ter o outro. Então, resolva. Tem gente que pergunta assim, se eu for ansioso, é possível também ser depressivo e procrastinador? Olha, dá pra ser tudo. Sim, dá pra ser tudo. Dá pra ser tudo. Gente, eu sempre dou um exemplo que é o seguinte. Imagina um carro que furou o pneu. Uhum. O carro tá lá andando, furou o pneu. Você continua andando com o carro? Não. Por quê? Porque daqui a pouco a roda vai quebrar, daqui a pouco a caixa de direção vai quebrar. Tudo vai quebrando ao longo do carro. O nosso sistema é a mesma coisa. Se deu um probleminha, resolva logo. Por que você espera esse probleminha aí aumentando até o carro parar? Não faz isso. Estourou um pneu, troca logo o pneu, pô. A gente faz isso com o carro, mas não faz isso com a nossa vida. Uhum. Então muita gente, às vezes, eu tô com uma leve ansiedade. Pô, resolve logo. Não, mas eu controlo. Não, se já apareceu, resolva. O seu sistema tá dizendo o seguinte, tem um problema. Resolva o problema. Uhum. Só que as pessoas procrastinam para resolver o problema. A nossa mente sempre nos avisa tudo aquilo que a gente precisa fazer. A gente só precisa entender a como ouvi-la. Né? Sim, exatamente. Show de bola. Então, pessoal, mais uma vez, cara, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Sim. Foi muito legal, bate-papo muito produtivo. Eu trouxe vários insights e até situações que eu quero aplicar na minha vida com essa conversa que a gente teve. Que bom. Também gostei muito. Pode me chamar mais vezes, que eu adoro conversar. Combinado. Faremos um episódio 2 com o Igor Hercovitz. Legal. Pessoal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Fazer aquilo tudo lá. Aquilo tudo lá que você já sabe, comentando um insight, a chave que você teve. Pessoal do Spotify e das outras plataformas, nos encontramos no próximo episódio. Tchau. Até.